Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 8.854, que cria a Agência Espacial Brasileira. E se você vai fazer o concurso da EB, já se inscreve aqui no canal, que aqui você vai encontrar a leitura das principais leis constantes no edital do concurso. Eu baixei esta lei no dia 8 de fevereiro de 2025 no site do Planalto. Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994. Cria, com natureza civil, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada, com natureza civil, a Agência Espacial Brasileira, AEB, autarquia federal, vinculada à Presidência da República, com a finalidade de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Parágrafo único. A AEB responde, de modo direto, ao Presidente da República. Artigo 2º. A AEB, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e quadro de pessoal próprios, tem sede e fórum no Distrito Federal. Artigo 3º. A AEB compete, inciso 1, executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, PNDAE, bem como propor as diretrizes e a implementação das ações dela decorrentes. 2. Propor a atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e as diretrizes para sua consecução. 3. Elaborar e atualizar os Programas Nacionais de Atividades Espaciais, PNAE, e as respectivas propostas orçamentárias. 4. Promover o relacionamento com instituições congêneres no país e no exterior. 5. Analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia, objetivando a cooperação no campo das atividades espaciais e acompanhar a sua execução. 6. Emitir pareceres relativos a questões ligadas às atividades espaciais que sejam objeto de análise e discussão nos fóruns internacionais e neles fazer-se representar em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia. 7. Incentivar a participação de universidades e outras instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento nas atividades de interesse da área espacial. 8. Estimular a participação da iniciativa privada nas atividades espaciais. 9. Estimular a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico nas atividades de interesse da área espacial. 10. Estimular o acesso das entidades nacionais aos conhecimentos obtidos no desenvolvimento das atividades espaciais, visando ao seu aprimoramento tecnológico. 11. Articular a utilização conjunta de instalações técnicas espaciais, visando a integração dos meios disponíveis e a racionalização de recursos. 12. Identificar as possibilidades comerciais de utilização das tecnologias e aplicações espaciais, visando estimular iniciativas empresariais na prestação de serviços e produção de bens. 13. Estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais. 14. Aplicar as normas de qualidade e produtividade nas atividades espaciais. Parágrafo único. Na execução de suas atividades, pode a AEB atuar direto ou indiretamente mediante contratos, convênios e ajustes no país e no exterior, observado o disposto no inciso 5 deste artigo e a competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 4º. As atividades espaciais brasileiras serão organizadas sob forma sistêmica estabelecida pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A AEB terá, no sistema de que trata esse artigo, a condição de órgão central. Artigo 5º. A
A EB tem a seguinte estrutura básica: inciso 1, presidência; 2, conselho superior; 3, diretoria geral; 4, departamento de administração; 5, departamento de planejamento e coordenação; 6, departamento de programas espaciais; 7, departamento de desenvolvimento técnico-científico; 8, departamento de cooperação espacial. Parágrafo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a estrutura, vinculação e denominação dos cargos em comissão, funções de confiança e das unidades da Agência Espacial Brasileira. Artigo 6º. O Conselho Superior, o órgão de caráter deliberativo, tem a seguinte composição. Inciso 1. O presidente da EB e o diretor-geral como membros permanentes. Inciso 2. Representantes dos ministérios e das secretarias da Presidência da República com atividades ligadas à área espacial. Inciso 3. Um representante da comunidade científica e um do setor industrial, envolvidos com a área espacial, cujos mandatos terão a duração de 2 anos. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Superior referidos no inciso 2, no mínimo de 10 e no máximo de 18, são designados pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. O Conselho Superior será presidido pelo Presidente da AEB e, nos seus impedimentos, pelo Diretor-Geral. Parágrafo 3º. O Presidente da AEB, ouvidos os ministérios e secretarias aos quais alude o inciso 2, submeterá ao Presidente da República os nomes dos representantes indicados para sua aprovação e designação. Parágrafo 4º. O Conselho Superior aprovará o regulamento que disporá sobre sua competência e funcionamento. Artigo 7º. A EB será administrada por um presidente, um diretor-geral e 5 chefes de departamento, nomeados pelo Presidente da República e escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação moral e reconhecida capacidade técnica e administrativa. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar ou transferir para a Agência Espacial Brasileira os saldos orçamentários do Estado-Maior das Forças Armadas destinados à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, COBAE, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei nº 8.652, de 29 de abril de 1993. Artigo 9º. Constituem ainda receitas da AEB. Inciso 1. As dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária da União. 2. As rendas de qualquer espécie produzidas por seus bens ou atividades. 3. Os créditos especiais abertos por lei. 4. Outros recursos captados ou que lhe vinham a ser destinados. Artigo 10. O patrimônio da EB será constituído pelos bens móveis e imóveis que venham adquirir, inclusive doações e legados de pessoas naturais ou jurídicas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder para uso à AEB os imóveis da União que sejam necessários ao exercício e desenvolvimento de suas atividades. Artigo 11. A AEB sucederá à COBAE nos seus direitos e nas suas obrigações decorrentes de acordos e instrumentos nacionais e internacionais de cooperação. Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotará as providências necessárias à celebração de aditivos, visando a formalização do disposto nesse artigo. Artigo 12. Ficam criados, no quadro da AEB, o cargo de natureza especial de presidente da agência, os cargos em comissão e funções de confiança previstos no anexo 1 desta lei, respeitadas as dotações orçamentárias para este fim. Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de natureza especial em comissão, objeto do anexo 1, serão de livre escolha da administração, observada a legislação em vigor. Artigo 13. Ficam criados na AEB os cargos de provimento efetivo constantes no anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. O provimento dos cargos de que trata esse artigo exigirá prévia aprovação em concurso público nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo 2º. O Poder Executivo regulamentará as atribuições dos cargos criadas por este artigo. Artigo 14. Os valores de vencimento dos cargos efetivos da EB são os indicados no anexo 2 da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, observadas suas posteriores alterações, inclusive reajustes legais. Artigo 15. Aos servidores da administração federal direta ou indireta colocados à disposição da EB são assegurados a remuneração e os direitos do cargo efetivo ou emprego permanente, inclusive promoções. Parágrafo 1º. O servidor, nas condições definidas no caput, continuará a contribuir para a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção da contagem do tempo de serviço no órgão ou entidade de origem, para todos os efeitos da legislação trabalhista e previdenciária, de leis especiais ou de normas internas. Parágrafo 2º. O período em que o servidor permanecer prestando serviço à AEB será considerado, para todos os efeitos da vida funcional, como de efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem. Artigo 16. Até que sejam regularmente providos os cargos efetivos da EB em um mínimo de 60% do seu total, a designação para as funções gratificadas, FG, poderá recair em qualquer servidor federal ocupante de cargo efetivo ou empregado permanente. Artigo 17. Os servidores da EB perceberão a gratificação de atividade a que se refere a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%. Artigo 18. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias, contados da publicação desta lei, disporá sobre a estrutura regimental da EB. Artigo 19. O Presidente da República decretará a extinção da COBAE, logo que implantada e em funcionamento a EB. Parágrafo único. Até o advento da extinção prevista no caput, os dirigentes e servidores em exercício da COBAE devem continuar em suas atuais funções. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 10 de fevereiro de 1994, Itamar Franco. E assim concluímos a leitura desta lei. Bons estudos e até o próximo vídeo.